Antes de qualquer equação, antes de qualquer telescópio, existe uma sensação que todos nós já experimentamos pelo menos uma vez na vida. A de olhar para algo grande demais e perceber que não temos controle algum. É o mesmo sentimento que surge diante do oceano à noite, de uma montanha coberta por nuvens ou do silêncio absoluto após uma notícia que muda tudo. É nesse instante que a mente tenta se agarrar a explicações, mesmo quando elas não existem. Porque o ser humano precisa acreditar que o universo é compreensível, que existem regras, limites, leis invisíveis que mantêm tudo no lugar. O problema começa quando algo surge e ignora todas elas. Hoje, a ciência enfrenta exatamente isso. Um objeto que não deveria existir. Um fenômeno que cresce rápido demais, pesa demais e se comporta de uma forma que não combina com a própria história do cosmos. Um buraco negro que obriga físicos, astrônomos e engenheiros a fazerem a mesma pergunta incômoda: e se tudo o que sabemos estiver incompleto? Mas é aqui que tudo começa a dar errado. Durante décadas, os buracos negros foram tratados como extremos previsíveis, violentos, sim, misteriosos, sem dúvida, mas ainda assim obedientes às regras fundamentais da física. Eles nasciam da morte de estrelas gigantes, cresciam lentamente, engoliam matéria ao redor e permaneciam confinados a um ritmo quase burocrático do universo. Até que surgiram observações que não faziam sentido algum. No início dos anos 2000, telescópios começaram a detectar quasares extremamente distantes. Pontos de luz tão antigos que viajaram mais de 13 bilhões de anos até chegar até nós. Eles pertenciam a uma época em que o universo ainda era um bebê cósmico, pouco tempo depois do Big Bang. E no centro desses quasares havia buracos negros supermassivos, não apenas grandes, mas grandes demais, com bilhões de vezes a massa do Sol, existindo quando o universo ainda não teria tido tempo suficiente para criá-los. Era como encontrar um renascido no meio do deserto, antes mesmo da invenção do concreto. O conflito estava lançado. Segundo todas as leis conhecidas, um buraco negro leva centenas de milhões, às vezes bilhões de anos para crescer. Ele precisa se alimentar de estrelas, gás, poeira. Precisa de tempo, precisa de um ambiente favorável. Precisa, acima de tudo, respeitar um limite físico chamado limite de Eton, que define a taxa máxima de crescimento antes que a própria radiação expulse o material ao redor. Mas esses buracos negros não respeitaram nada disso, eles simplesmente apareceram. É nesse ponto que surge o conceito central desta história. Um conceito invisível, mas determinante. Os cientistas o chamam de o ponto sem retorno cosmológico. Não é um lugar físico, é um limite teórico. O momento em que as equações deixam de funcionar e as explicações começam a soar como desculpas. O ponto sem retorno cosmológico representa o instante em que o crescimento de um buraco negro deveria parar. Quando a própria física diz daqui não passa. E, ainda assim, esses objetos passaram. Eles atravessaram esse limite como se ele nunca tivesse existido. Para entender por que isso é tão perturbador, precisamos simplificar. Imagine o universo como uma cidade em construção. No começo, só existem pequenas casas. Com o tempo, surgem prédios maiores, mas tudo segue um ritmo lógico. Agora imagine descobrir que, em uma área rica, já existe um megacomplexo de 100 andares. Totalmente funcional antes mesmo das ruas serem asfaltadas. É exatamente isso que esses buracos negros representam. Um dos casos mais famosos é o quasar J1342-0928. Quando foi observado, os astrônomos perceberam que ele abrigava um buraco negro com cerca de 800 milhões de vezes a massa do Sol. Existindo apenas 690 milhões de anos após o Big Bang, isso não deveria ser possível. Mesmo assumindo o crescimento mais agressivo permitido pelas leis atuais, esse buraco negro simplesmente não teria tempo suficiente para se formar.
E foi nesse ponto que ninguém sabia o que fazer. As hipóteses começaram a surgir, uma mais desconfortável que a outra. Alguns sugeriram que esses buracos negros nasceram gigantes, chamados de sementes pesadas. Eles teriam surgido diretamente do colapso de enormes nuvens de gás primordial, sem passar pela fase de estrela, uma ideia elegante. Mas sem nenhuma prova observacional concreta, outros foram além. Propuseram que o limite de Eaton pode ser violado em condições extremas, que a matéria pode cair mais rápido do que imaginávamos, que a física, nesses ambientes, se comporta de maneira diferente. Mas o problema é que isso não deveria ser possível. Se esse limite puder ser quebrado, todo o equilíbrio da astrofísica moderna entra em risco. Estrelas, galáxias, ciclos de vida cósmicos. Tudo precisaria ser reescrito. E então surge o dilema moral. Até onde a ciência deve ir para preservar suas teorias? Porque admitir que essas leis estão erradas significa mais do que mudar livros. Significa admitir que bilhões de dólares investidos em modelos, simulações e tecnologias foram baseados em premissas falhas. Aqui entra um fator raramente discutido, o fator humano. Projetos como o Telescópio Espacial James Webb não são apenas instrumentos científicos. Eles são acordos políticos, compromissos econômicos e símbolos de poder tecnológico. Países apostam reputação, influência e liderança científica nesses modelos. E foi exatamente o James Webb que começou a agravar o problema. Suas observações revelaram galáxias mais maduras do que o esperado no início do universo, estruturas organizadas cedo demais. E, novamente, buracos negros grandes demais. A narrativa confortável começou a ruir. Nos bastidores, isso gerou tensão. Ajustar dados, revisar parâmetros, ou aceitar que algo fundamental está errado? A ciência preza pela verdade, mas é feita por humanos. Humanos com carreiras, financiamentos e legados em jogo. E foi nesse ponto que a história tomou um rumo inesperado. Ao analisar os dados com mais cuidado, alguns pesquisadores perceberam algo ainda mais inquietante. Esses buracos negros não apenas cresceram rápido, eles cresceram de forma caótica, emitindo jatos de energia colossais, alterando a formação de galáxias inteiras ao redor deles. Ou seja, eles não são apenas exceções, eles são agentes ativos de transformação cósmica. Isso muda tudo. Porque, se buracos negros supermassivos surgem cedo demais e influenciam o ambiente ao redor, talvez eles não sejam consequência da formação das galáxias, mas a causa. Uma inversão completa do senso comum. Durante décadas, aprendemos que as galáxias vêm primeiro e os buracos negros crescem no centro delas. Agora, a possibilidade inquietante é o oposto. Buracos negros moldando galáxias desde o início. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Se o universo primitivo já era dominado por esses monstros, o quão excepcional é a nossa própria existência? Casos reais reforçam essa inquietação. O buraco negro no centro da galáxia M87, cuja imagem histórica foi capturada em 2019, revelou estruturas de campo magnético organizadas demais para algo tão caótico. O famoso Anel de Fogo não era apenas uma imagem bonita. Era um aviso silencioso de que a ordem onde só esperávamos destruição. E ainda assim, esse é apenas o que conseguimos ver. O verdadeiro problema está no que não vemos. Porque se esses buracos negros desafiam as leis conhecidas, eles também podem desafiar conceitos ainda mais profundos, como a conservação da informação, a causalidade e até a natureza do tempo. Alguns físicos sugerem que, no interior deles, nossas noções de passado e futuro simplesmente deixam de existir. Isso nos leva a um último dilema. Buscar entender esses buracos negros pode significar abrir mão da ideia de um universo compreensível. Um cosmos onde nem tudo pode ser traduzido em fórmulas. Onde existem regiões que permanecerão para sempre, além do nosso alcance,
Talvez o verdadeiro limite não seja físico. Talvez seja humano. E se esse buraco negro não desafia apenas as leis da física, mas a nossa necessidade de sentido? No fim, resta apenas o silêncio das equações inacabadas e das imagens borradas vindas do espaço profundo. Um lembrete de que, por mais avançada que nossa tecnologia se torne, ainda somos observadores tentando entender algo que não precisa ser entendido para existir. Se você chegou até aqui, talvez também sinta esse desconforto silencioso. E é exatamente ele que move a ciência adiante. Se esse vídeo provocou mais perguntas do que respostas, talvez tenha cumprido seu papel. Curta, compartilhe ou deixe seu comentário. Às vezes, a melhor forma de enfrentar o desconhecido é pensar junto,